Oi! Estamos ao vivo já, cara. Primeira vez tirando o cabaço da Karina numa live, tá? Com essa lindeza. A primeira live com convidados que a gente tá no mesmo lugar, no mesmíssimo lugar e não tá dividindo a tela. Eu não consigo enxergar a galera de longe, mas me dá um feedback se o volume tá bom do áudio, vocês estão escutando direitinho, se tá tudo certo. Deixa eu ver. Gente, o áudio tá bom? Manda aí pra mim. Diga sim ou não. Só fazer assim, assim. O áudio tá bom, Fábio? Meu assistente entrou na live, agora ele tá ótimo. Obrigada. Tá ótimo. Muito obrigada, Fábio. Hoje a live vai ser com a Karina Amélia. Ela tem orgulho em ser chamada de Karina Amélia, né? Graças a Deus. Como que eu o Dani amo, chama? O Dani me chama de... Como que é? Ixi. Ai, que ele me chama de Todinho, me chama de sei tudo. lá, ele chama, eu vou lembrar qualquer coisa. Nossa, esqueci também. E a Karina Amélia é diretora de performance e coach de performance de palco. Ela criou um método de expressão corporal, expressão verbal, que ela aplica com cantores, com artistas no geral, mas principalmente cantores. E ela vai compartilhar com a gente desde dicas de expressão corporal, de como que a gente se comunica, de como a gente se expressa com o corpo, com a fala, mas ela também vai contar a trajetória dela, de como ela conseguiu criar uma rede de influência em torno dela e como que ela conseguiu grandes cases de sucesso. Quem que você já atendeu? Ela já ia fazer uma graça, já Você já ia falar, quem é essa? O Ote. Oi, gente, primeiro prazer. Pra quem não me conhece, eu sou Karina Amélia. Amiga da caixa desse cérebro, é meu cérebro pensante. Assim como ela escreveu. Ela me chama de cérebro. Vamos lá. Mas eu não tô aqui pra massagear meus mamilos, né? Eu estou aqui pra mostrar pra galera. É porque assim, a Ká, ela não assiste nada que eu faço, tá? Ela é muito ocupada, ela não assiste. Mas eu dou umas aulas ao vivo no YouTube toda segunda-feira e eu compartilho estratégias de marketing, de branding, de construção de marca, de vendas com eles. Eu sei o que você faz, para de ser louca. Então, mas ela não assiste. Mas eu faço isso, só que é o seguinte, eu tô dando essas lives de quarta-feira pra eles entenderem na pele, assim, na vida real, como que vocês, que já foram orientados por mim, aplicam as estratégias que eu passo. Perfeito. Então, é por isso que você vai ter que abrir, assim, o jogo com eles e contar o que você faz pra ser tão famosa. Então, eu tô até descalça pra isso. Mas é sério, primeiro se apresenta direito, fala o que você faz, quem você já atendeu, o que você construiu até agora com o seu negócio e por aí vai. Bom, pegando o gancho do que a Tati acabou de falar sobre o meu trabalho, vou começar do start, do play, do início de tudo. Serei breve, confesso, juro. Quando ela tinha 2 anos. Quando eu tinha 3 anos de idade. Brincadeira, mas é sério. Eu comecei muito cedo como bailarina, né? E por incentivo da minha momes, com os meus 3 aninhos de idade. E aí, com o passar do tempo, após os meus 10 anos, com 13 anos de idade, eu efetivamente comecei a trabalhar com dança como bailarina. E foi aí que começou a minha carreira como coreógrafa, como produtora no mundo da dança, no mundo da música, no mundo da arte. E por conta desse perfil de trabalho, eu fui convidada para coreografar 2 cantores. E desde lá eu percebi que o meu trabalho não era o suficiente como coreógrafa. E aí foi onde eu não aceitei o óbvio. E não aceitando o óbvio, eu busquei me especializar cada vez mais nas necessidades do cantor, do artista. E eu fui aos poucos desenhando um trabalho que realmente eu pudesse dar um suporte pro cantor e eu visse realmente os artistas conseguindo evoluir na carreira deles como um todo, mas como um todo voltado especificamente para o que eu já fazia, que era potencializar o artista em cena. E foi quando eu me dei conta que eu estava desenvolvendo um novo perfil de trabalho no mercado.
E aí, mais que isso, eu falei, agora ferrou, porque agora tô me responsabilizando cada vez mais. Então eu preciso realmente me preparar com fundamento, com consistência. E aí a Tati, ela inclusive acompanhou esse processo, porque a Tati foi, na época, quando a gente se conheceu, ela e o Daniel, o marido, o esposo, que ela adora que eu chamo assim, que é cantor, que é artista. Eles foram meus alunos, a Tati como dançarina e o Dani como artista, e eu focava só na parte de performance. E ainda eles fizeram esse perfil number one, né, que era só performance. E aí depois que a gente se conheceu, inclusive ela fez parte de todo esse processo na época e faz até hoje, eu desenvolvi o meu trabalho também fundamentado na ciência da comunicação verbal, da fala, né, do artista. E aí, com o decorrer do tempo, meu trabalho foi se difundindo cada vez mais e eu fui entendendo que eu precisava cada vez mais ter mais conhecimento. E hoje, depois de um caminho já aí bem encaminhado, graças a Deus, eu tenho o meu método que eu desenvolvi focado nas necessidades do artista, nas necessidades da comunicação dele como um todo. Então, mas é mais voltada no palco, né? É voltado para o palco e também fora do palco, né? Quando a gente fala voltado para o palco, também se reflete muito no palco, mas o meu trabalho está muito relacionado a como ele vai desenvolver para as câmeras, como o artista ele realmente vai se posicionar perante as pessoas no tete a tete, como é que o artista vai realmente se posicionar no mercado falando de performance corporal e verbal, diferente do trabalho da Tati, né? Embora a gente tenha um pouquinho do trabalho um da outra, por isso que a gente acaba trabalhando muito juntas, porque os nossos trabalhos são muito complementares. Sim. Eu vou falar sobre isso, né? Porque eu e a Karina, a gente percebeu que quando a gente trabalha em conjunto, um acaba potencializando o trabalho do outro. Por quê? Porque eu monto o posicionamento da marca pessoal, da marca profissional da pessoa, e essa pessoa entende o diferencial dela e aplica para se expressar no mundo, né? É como se o posicionamento ele estivesse no papel e com ela saísse do papel, ganhasse vida, né? E é a forma como ele se apresenta, é como ele se porta, é como ele fala dele, né? É como ele fala com os fãs, com o público e por aí vai. É muito extensa a forma que você pode usar a expressão corporal e verbal. É muito, muito extensa, né? Muito. A Karina, ela se especializa nessa comunicação direta com a audiência dele, tanto no palco, né, no palco físico, quanto no palco digital, que hoje a gente tá fazendo o quê? Né, uma apresentação, tá num palco. Exatamente, aqui, numa live, esse é o processo. Certo? Agora, me conta, Ká, desde do momento que você decidiu trabalhar com artistas, quando que foi isso, até hoje? Como que foi essa trajetória? Como que você saiu assim, por exemplo, tá, eu vou trabalhar com cantor, com artista, e agora? Como que eu vou captar esse público? Como que eu vou ter acesso a ele? Como que foi isso? Cara, eu confesso que assim, foi muito natural, foi orgânico o início. Mas quando eu realmente tive consciência de que meu trabalho era aquilo, e eu tive que desenvolver uma nomenclatura para esse trabalho, né? Você até fez parte desse processo comigo na época, de entender que eu precisava desenvolver uma nova nomenclatura para um serviço que não existia. E a gente encontrou o coaching em performance, usamos preparação corporal, lembra disso? E aí foi quando eu falei, preciso entender a cabeça do ser humano, então eu vou fazer coaching, vou fazer a minha formação de coaching. E aí as ferramentas que eu aprendi no coaching eu adaptei para minha realidade, para a realidade que eu precisava realmente abordar com o meu artista. E automaticamente foi onde você também me ajudou a encontrar o caminho certo para que a gente conseguisse ter um começo, meio e fim de um processo. Foi isso que você me perguntou? Porque agora me deu... Na verdade, como que você entrou em contato com esse público? Ah, tá. Aí eu falei do orgânico. Porque é bem específico trabalhar como cantor, né? Muito. Na verdade, eu já trabalhava como bailarina. Então isso já me facilitou um pouco esse caminho, porque eu já era bailarina e eu já era coreógrafa.
Então foi a partir desse trabalho como coreógrafa que eu me aproximei do mercado de cantores, porque eu já dançava, já atuava com artistas, com cantores. Show. Você usou o ambiente que você estava inserido. Exato. Para se posicionar de uma forma diferente. Porque Exato. Como coreógrafa, como bailarina, tinha trocentas mil. Isso. Mas como coach em performance, não tinha ninguém. Não. Aliás, o Daniel, ele fala que a Karina é a mulher que sabia javanês, né? Porque é uma profissão, né? Ou pelo menos é uma nomenclatura que ninguém usa. Agora começaram a usar. Agora, né? Agora começaram usando. a se apropriar. Mas a Karina foi a primeira a usar. Ela teve essa inteligência de criar um nome para uma coisa que não existia. Que é o que eu sempre falo pro meu público. Cria um nome diferente, um nome que diga o que você passa, mas que seja interessante e te posicione como alguém diferente daqueles outros que tem no mercado, né? Você falou uma coisa importante, que eu só me dei conta, inclusive com o trabalho da Tati e da terapeuta. Qual era realmente o meu papel no mundo. E hoje consegui fazer essa inversão. Eu digo inversão porque na época eu não tinha consciência do quão era importante eu entender o meu papel no mundo, o meu propósito. E isso foi depois, mas isso me aproximou, quando eu entendi, me aproximou ainda mais do que eu já estava fazendo com mais exatidão. E aí o meu processo de conseguir me posicionar no mercado foi muito árduo, porque ninguém aceitava, os cantores sempre achavam que era dança, e aí falavam, eu não quero fazer aula de dança, pra que fazer aula de dança? Não preciso dançar, só preciso aprender a cantar. E aí foi um trabalho de formiguinha, de persistência, de conseguir fazê-los entender que o meu trabalho estava focado na desenvoltura de palco deles, enquanto mais eles tivessem propriedade da comunicação deles, de uma comunicação mais apurada, eles conseguiriam se aproximar cada vez mais da plateia. Uhum. E aí quando o artista... Criar a conexão. O famoso rapport, que é uma palavra que ela usa muito, né? É a primeira conexão que a gente tem com o público, né? Exato, quando você cria empatia, né? E quebra a quarta parede. E acho que agora explicando melhor ainda o que você tinha me perguntado, porque aí eu vou visualizando e vou lembrando, né, de todos os processos. Agora, a Karina, ela tem para cada cliente, a maioria dos clientes se tornam amigos, então é até estranho eu falar para cada cliente, mas para cada convidado que eu trago na live, cada um tem uma coisa em especial. Na segunda-feira eu dei uma live no YouTube que tá no ar, vai ficar 5 dias lá, galera. Falando sobre como você descobre os seus pontos fortes e comunica esses pontos fortes para fechar melhores negociações, melhores parcerias. E esse é o potencial da Karina. O ponto forte dela é fazer networking, é conhecer pessoas, é se conectar com pessoas. Então eu digo que ela ensina o ponto forte dela para as pessoas. Ela tem uma habilidade muito grande de fazer rapport, de aproximar todo mundo, né? E de chegar com propriedade. Então, eu trouxe ela para ela dizer um pouquinho, é natural dela isso, entendeu? Não é que todo mundo tenha, não é que eu tenha, também não que quer dizer você que você possa tem, desenvolver. mas você pode desenvolver e ela vai dar dicas de como que você faz isso, né? Eu acredito, a Ká, ela não atendia, ela não começou atendendo cantor famoso, certo? Só que hoje ela já tem vários cases, grandes cases, né, na carreira dela, pessoas famosas. E como que ela conseguiu isso? Ela conseguiu no network dela, ela conseguiu usando uma rede de influência. Porque ela cria conexão com um que se conecta com outro, é tão natural dela, por isso que eu trouxe ela para explicar, dar algum hackzinho pra gente, alguma dica de como ser mais assim. É muito louco isso, porque quando a gente faz algo que é tão nosso, às vezes até é difícil explicar falando de mim. Você não para nem pra pensar como. Porque é natural. Porém, exatamente o que você falou, talvez eu tive que me apropriar disso com consciência para conseguir passar fazer isso. mais e passar e fazer mais melhor. isso. Né? E já posso ir falando? Vai. Vou falar de mim, como eu funciono, e eu tenho certeza que vocês
vão conseguir visualizar isso. E é assim eu consegui traduzir em forma de método para os meus clientes e funciona real. Primeiro que naturalmente eu sou uma pessoa que eu sempre presto muita atenção nos pontos positivos do próximo, né? Então eu nunca já olho com aquela conexão de julgamento. Eu não sou assim. Eu já sempre vou buscar. Eu sou muito observadora, isso é importante. Antes da gente tentar se conectar com alguém superficialmente falando, ou tentar criar algum tipo de conexão aleatória, é importante que a gente realmente observe com cuidado. Meio que você tenta traduzir o outro, né? Você consegue ver nele... Fazer uma leitura. Você faz uma leitura real, gente. Isso precisa ser real. Você faz uma leitura, identifica o que aquela outra pessoa tem de bacana e você já vem É muito louco, porque quando a gente parte. fala de fazer uma leitura, automaticamente a gente tem tem que ter um cuidado de não julgar, porque a nossa leitura está muito relacionada às nossas experiências. Sim, né? sim. Mas na verdade eu sempre faço a minha leitura. Pelo lado positivo. Pelo lado positivo, e julgamento ou não, mas eu faço a minha leitura e observo o que realmente aquela pessoa tem de interessante. E aí automaticamente eu consigo me conectando com ela através daquilo, fazendo o quê? Falando de coisas que eu sei que ela vai se sentir à vontade, que ela vai conseguir expressar, que ela vai... Eu pergunto, eu me interesso pelas pessoas. Eu acho que se interessar, quando você se mostra interessado pelo próximo, você escuta mais do que fala. Eu gosto muito de falar, mas eu também gosto muito de escutar. E antes de começar a falar, eu sempre escuto mais. Show. Quando você escuta, você tem material para trabalhar em cima, né? Perfeito. A pessoa já fala o que ela quer, o que ela precisa. Ela já chega falando, começa por aí. Porque quando a pessoa chega, ela já chega vestida de um jeito, ela já se comporta de um jeito, ela já te olha de um jeito. Então, por isso que o observar é importante. Ó, vamos colocar aqui por pontos para vocês entenderem. Isso é um ponto forte dela e ela ensina isso para as outras pessoas. Então, você precisa ser observador. A gente vai dar exemplo de 1 para 1 e de 1 para muitos, né? Se você estiver se conectando, que nem agora a gente está numa live ou num palco, né? Mas, basicamente, você precisa ser observador, ter a escuta ativa, né? Perfeito. Escutar, observar, tentar não julgar e olhar pontos positivos e se apegar em coisas que dê para você criar uma conexão com a pessoa. Então, de 1 para 1 poderia ser do tipo, eu conheci ela e percebi que ela arrumou o cabelo, que ela tem uma vaidade e eu posso elogiar de verdade se eu gostar. Tem que ser real. Boa. Não é? Tem que ser Isso real, mesmo. senão você não consegue criar conexão. É isso. Elogiar o cabelo dela, ou elogiar o jeito que ela fala, ou dizer que ela é muito comunicativa e por aí. Nisso, você já quebra a barreira da outra pessoa e já estabelece uma conexão. Já estabelece o rapport. Show. E num show, ou quando você está com muitas pessoas, numa reunião, com um monte de gente, o que você pode fazer para chegar e tentar criar esse rapport numa quantidade maior de pessoas? Começa que quando eu vou num lugar que eu não conheço, eu tento, ao menos, entender quem são as pessoas que vão estar lá. Como é que aquelas pessoas provavelmente vão estar vestidas. Porque aí eu tento ao máximo, eu busco sempre ao máximo me assimilar a elas e não tentar ser melhor do que elas, ou pior. Mas que eu esteja num ambiente onde elas se sintam confortáveis com a minha presença, visualmente falando. Aí, automaticamente, depois que você chega, você observa, olha nos olhos. Então, o contato visual é muito importante. Tá. O contato visual é muito importante. O cumprimento é muito importante quando é o tete a tete. É o toque, né? Que é o toque. Se Ah. você esmaga a mão, se você cumprimenta. Assim, com nojinho. Você cumprimenta com firmeza. Você vai dar um abraço, você dá um abraço de verdade na pessoa e não dá um abraço. Não que nem eu. Uma coisa que eu faço bastante, por exemplo, nessa questão do visual, de me adequar, de saber, isso é óbvio, né, gente? Isso vem de muitos anos das pessoas até escreverem em convite como que é o traje. Hoje se perdeu esse costume,
Mas eu sempre costumo, num lugar que eu vou, que vai ter mais pessoas ou que eu vou ter que falar, eu pesquiso o lugar, os hábitos, como que é aquela galera. Você já sabe mais ou menos quem vai estar, como ela falou. Hoje a gente tem internet, você pode entrar até no perfil de cada pessoa, ou de pelo menos 2 que você chegue para se conectar. Tem uma coisa muito importante, inclusive quando você fala dessa conexão de estudar e se preocupar, o cheiro. O cheiro? O cheiro, por isso que os perfumes a gente tem que tomar muito cuidado com o cheiro. Pra não ser exagerado. Nunca ser exagerado. Se eu vou conhecer uma pessoa, se eu vou fazer uma reunião, eu tendo a pesquisar a vida dela antes. Eu entro no LinkedIn, entro no Face, entro no Insta e pesquiso. FBI. Não, um dia eu fui conhecer um cara que tinha uma profissão muito peculiar e eu precisava negociar com ele. Eu fui lá, estudei, vi, ele tinha artigo científico, ele tinha um monte de coisa, eu pesquisei a fundo, eu conversei com ele, que parecia que eu conhecia o que ele fazia. E como que ele se sentiu? Nossa, ele se sentiu muito bem, ele se abriu demais, eu consegui fazer uma puta negociação com ele, entendeu? Que ele se sentiu seguro. Eu falei a língua dele, quando ele me dava um assunto, eu conseguia trabalhar em cima, eu não fiquei perdida naquilo. E isso é ser inteligente e não ultrapassar. As pessoas, às vezes, quando eu falo de rapport, elas acham que você está tentando trapacear. Sim. E na verdade, não. Você simplesmente se interessou pelo próximo. E assim funciona no show. Eu falo muito pro meu público que manipulação e persuasão tem uma diferença totalmente distinta. Extrema, sabe? Manipular é você usar alguma coisa daquela, Perfeito. neste caso, daquela pessoa para tripudiar em cima dela ou para levar vantagem ou para alguma coisa assim. Persuadir é você usar o que ela tem para direcionar ela num caminho que ela já estaria propensa. É isso. Entendeu? Então não tem nada de mal, isso não é má índole. Todo mundo deveria ter a habilidade de persuadir e de negociar pessoas. Eu digo que é uma das habilidades que a gente precisa investir em ter. Sempre é pra vida, pra tocar qual tipo de relacionamento, né? Nem só relacionamento interpessoal. Agora, Ká, me fala, qual foi o momento que você deu um up na sua carreira? Ou seja, você usou essa sua habilidade de se conectar, de ouvir, de observar, para criar uma rede de influência melhor, maior, entendeu? Quando que você atendeu o seu primeiro case de sucesso? Como que foi isso? Na verdade, eu acho, até tentando lembrar aqui o meu primeiro case de sucesso. E case de sucesso não quer dizer que foi o meu case, um artista famoso que já tá no mainstream, não é, né? Eu acredito que a dança me proporcionou isso, começando por aí, porque quando a virada da minha carreira foi quando eu fraturei o meu tornozelo e fui participar em seguida de um reality show no SBT e eu fui para as finais do programa de TV e aí eu comecei realmente a construir já um posicionamento na TV, porque eu já tinha feito outras coisas também, as pessoas já começaram a me ver com outro status e gerou um pouco mais de respeito. E aí quando eu fiz, que era um artista que eu tive que ensinar e induzi-lo a dançar, e o que houve aí? Não, eu tô vendo se tem alguma pergunta. E em seguida me vem à cabeça a Grazi Mazzafera, que aí não foi só pelo meu grau de influência, foi pela minha capacidade e pelo meu talento de fazer o que eu faço. Então, mas isso é uma coisa legal pra gente discutir. Grau de influência ou rede de influência, não adianta nada a gente construir uma rede de influência, não adianta nada a gente ser expert em persuadir e nem network se você não tiver um trabalho bom, entendeu? Total. Não, isso daí é regra geral, por isso que eu nem estou citando. É uma puta de uma profissional e ponto. O que significa? Que tudo que ela consegue amplificar. Porque esse cara aqui, que ela gerou resultado, indica pro outro. E foi assim. Certo? Só que quando eu falo construir a rede de influência, por exemplo, pode ser alguém que dance, você conhece N meninas que estão no meio dançando e que não conseguem sair daquilo. Que tem uma rede de influência muito pequena, porque não soube aproveitar as conexões
pra amplificar. Tu me fez lembrar agora. Eu tava buscando na minha memória, eu tô percebendo que eu tô ficando velha realmente, porque tem muita coisa pra lembrar. Já foram tantas coisas. Karina Amélia. Ah, alguém perguntou seu nome. Karina Amélia aqui. Aviões do Forró. Acho que foi um case que me fez ser vista de uma forma muito diferente depois da Grazi. Porque eu realmente peguei a fase de transição de carreira a saída da Solange. Pra quem não conhece, é uma das maiores bandas hoje, não mais só bandas, porque hoje é um cantor solo, né? O Xande é um cantor solo com uma banda, que é a banda Aviões do Forró, uma das maiores bandas do Nordeste, Norte-Nordeste. E foi onde eu consegui fazer um belo trabalho lá. O Xande, ele veio pro Sudeste e se mostrou pro mundo um outro artista em cena. E aí foi onde as pessoas... Quem é que tá... O Xande tá fazendo alguma coisa diferente. O que ele tá fazendo? Ah, ele tá fazendo... Quem é a pessoa por trás disso? Ele tá fazendo um coaching de performance. Aí as pessoas, mas o que é isso? Todo mundo perguntava, o que é isso? E aí foram indicando. E essa coisa de, ela construiu um trabalho, ficou muito foda. Aí, porra, indica. Ela, vai fazer o outro trampo lá. Fez o Lucas Luco. O Lucas Luco foi agora, mas... Fez o Xande, depois fez o Luan. Caramba, o Luan. Nossa, mas o clipe ficou incrível. O Luan mudou já, só pela percepção da direção. E aí os resultados dos trabalhos e a minha facilidade de conseguir me conectar com pessoas são dois pilares que realmente me colocaram no lugar onde eu estou e eu sei que vai me colocar em lugares que eu quero estar. Show. Foi isso. Como você atribui o fato de você dominar a própria técnica de expressão corporal e verbal e aplicar isso no seu dia a dia? Você acredita que isso foi uma cerejinha do bolo para te colocar nesse lugar? Você realmente aplica o que você fala para os seus clientes? Se apresente de uma maneira implacável, irresistível. Você usa isso? Na verdade, eu sou isso. Eu sou isso. Foi o que eu disse. Você, inclusive, pelo trabalho da Tati com o branding, ela fez eu me apropriar tecnicamente do que eu sou. Que é aquela coisa do que a gente sempre conversa. Que você não As pessoas, elas vão construir. E que bom, elas vão construir trabalhos parecidos com os nossos. Mas fazer como a gente faz... É só a gente que sabe, tá no nosso DNA. E quando você se apropria disso, que foi o que você me ajudou a entender, não tem como fazer outra fórmula. Não tem pra ninguém. É o que eu sei fazer de melhor e eu não tenho medo de ninguém. Ninguém mesmo, porque eu sei que eu sei fazer e sei fazer muito bem. É isso. Show. De que forma você acredita que o posicionamento, ou seja, a visão de mundo da pessoa, a personalidade da pessoa, ou o que ela quer passar de mensagem no mundo, de que forma as pessoas que estão ali assistindo, que vão assistir, que vai ficar 24 horas lá, acaba dando umas 500 pessoas assistindo, o que você dá de dica para elas usarem? Como que eu ressalto meus pontos fortes? Como que eu expresso a minha personalidade? Dá 3 passos para essas pessoas se expressarem, primeiro, de forma corporal melhor. O que você acha que a pessoa precisa ler e fazer para se expressar melhor? Primeira coisa é o autoconhecimento. Para mim não tem lógica nenhuma você conseguir estar mais próximo de quem você é e conseguir transpor isso através do seu corpo se você não tem o seu autoconhecimento. Então, primeira coisa... Você não sabe quem você é, como você funciona, do que você gosta... De tudo você vai querer ser alguma outra pessoa, você vai querer se expressar igual o Zezinho, a Joaninha. A gente fala muito sobre modelagem e modelagem é muito bom, trabalhar um processo de modelagem. Fala um pouco mais alto. Fala um pouco. A gente fala muito sobre modelagem, mas modelagem não quer dizer que você está copiando na íntegra, até porque é impossível se fazer. Então, voltando... Primeiro passo é o processo de autoconhecimento. É se conhecer. Se você não se conhece, você não vai a lugar nenhum. Ponto.
automaticamente você tendo o teu autoconhecimento, você tem autenticidade, né? E aí quando eu falo do autoconhecimento, automaticamente você conseguir exteriorizar isso através da forma com que você se veste. Para mim, a forma com que você se posiciona visualmente falando, que aí a linguagem corporal ela também está atrelada à vestimenta, mas falando exatamente da vestimenta, e quando eu falo vestimenta, automaticamente conceituação visual do teu show, ou conceituação visual do seu digital, ou conceituação de tudo que você está relacionado ao teu mercado, ao teu produto, tem que estar relacionado com o que você é. Então, vestimenta para mim é muito importante. Vestimenta. E terceiro, vestimenta. Não é roupa, né? Roupa. Pra que roupa se a gente tem vestimenta? Afinal, estamos no século XVIII. A Karina tem uma linguagem muito peculiar, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Ela sempre tira sarro de mim quando eu falo vestimenta. Eu sou Amélia, né? Então eu sou do século XVI. Acho que sim. Tá, terceiro a roupa. ponto. E terceiro ponto é consciência corporal, meu bem. E ponto. Como assim? Explica pra leigo. Consciência corporal é saber dançar? Não. É você ter consciência do teu próprio corpo. É você conseguir ter uma liberdade de expressão consciente. É você fazer qualquer tipo de trabalho corporal para que você consiga se conectar cada vez mais com a sua mensagem. É um domínio corporal. Domínio corporal. Por exemplo, se eu estiver aqui falando pra câmera e falar assim, sem mexer nada, parece que eu não tô expressando nada. Não, né? você não tá interpretando o que você tá dizendo. Se eu tenho domínio, eu sei usar a mão, eu sei usar o ombro, eu sei usar o rosto, sei usar a projeção do meu corpo pra expressar alguma coisa, pra intensificar ou pra amenizar alguma coisa que eu quero passar, entendeu? Então acho que é isso que é o domínio corporal. Exato. E aí quando a gente fala dos 3 passos, eles voltam sempre pro primeiro. Porque quando você tem propriedade de quem você é, você consegue ter mais domínio do seu corpo, da sua voz, tanto cantando quanto falando, e automaticamente você banca a tua vestimenta. Show. Total. Um ponto importante da vestimenta, né? Voltando para o século XVIII, vamos voltar. Mas eu falo assim, né? A gente tem um conjunto de características ou de pontos fortes que não necessariamente tem a ver com a nossa personalidade, mas é um conjunto de pontos fortes que eu sempre falo para as pessoas na minha consultoria numerar. Então, o que eles são? Às vezes é o networking que você tem, o seu visual, ou o conteúdo que você cria é mais relacionado à construção de marca. São vários pontos. E eu falo que quem é criativo ou quem é artista nunca coloca como primeiro visual, mas é sempre o primeiro ponto que você tem de contato com o seu público, é o visual. É inegável isso. Então você precisa se atentar se o seu visual está refletindo a imagem que você quer projetar, a personalidade que você quer criar, né? Se ele tá tão forte quanto a personalidade, porque às vezes a gente fala, qual a personalidade que você quer construir? Eu quero construir uma personalidade forte, poderosa. Sim. Então sua roupa, seu cabelo, seu jeito de falar, seu jeito de se posicionar, você tem que ter uma postura mais ereta, ombro mais, né? Mais para trás, você tem que ter o queixo um pouco mais levantado, mais projetado. Você tem que se posicionar inteiro dessa forma, saca? Tudo que você faz e tudo que você fala tem que reforçar essa personalidade. Perfeito. Inclusive as cores que você desenha, que você determina usar, as cores que você determina usar, elas também têm que estar relacionadas com a sua mensagem. Sempre. Imagina a Ivete Sangalo com aquela personalidade toda alegre que fala sobre alegria e vestir só preto. Não passaria isso. Né? Claro, ia ser péssimo, entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí que depois eu vou passar pra ver. Você tá com o seu celular pra ver a hora? Onde eu botei? Que não
não dá pra ver a hora pelo celular. Mas vamos lá. Pera aí. Deixa eu achar. Eu acho que eu vou colocar aqui. 7:06. Tá. Cá, Tem uma coisa ali? deixa eu ver. Massa. Mas se depois de todos esse projeto, como fazer para vencer a insegurança e começar? Tenho dificuldade com cores, podemos falar, deixa eu ver. Bom, a dificuldade com cores quem pode ajudar também é uma stylist. A gente tem uma stylist que a gente trabalha, inclusive, né? Pode falar dela, né? Pode. Na verdade, inclusive, esse espaço que a gente está fazendo, a live, é o Espaço Casamélia, é o meu espaço de coworking, que inclusive a Tati é uma das profissionais que está com a gente aqui, graças a Deus. E a gente tem uma stylist, então procure um profissional, porque além de entender de cores, se você quer, como é a pessoa que perguntou, como chama? É a Bel Duarte. Bel Duarte. Se você realmente quer se dedicar um pouco mais a isso, te falo que tu tá certíssima, porque isso vai fazer muita diferença na sua entrega. Não são só as cores que vão fazer a diferença. As formas que você vai usar. Muitas vezes o padrão das roupas que vão te favorecer e vão te ajudar a passar cada vez mais a tua mensagem e te aproximar cada vez mais da sua plateia. A roupa passa mensagem e também passa credibilidade, autoridade. E quando a gente fala credibilidade, não é igual para todo mundo, né? Isso é um grande erro. As pessoas tendem a achar que credibilidade é vestir terninho, né? E ser social. Nada a ver, cada um tem um estilo. Então daí a gente volta pro nível do autoconhecimento. Você precisa saber que personalidade você quer criar, qual o seu jeito, qual mensagem você quer comunicar, e a partir disso vai ter a roupa ideal, a cor ideal, por aí, o visual ideal. Tem mais uma. Agora, a pergunta é da insegurança. Como, tudo bem, você sabe tudo isso, você sabe que você tem que ser assim, mas como que você passa a barreira da insegurança? Ele quer saber. Me faz de novo a pergunta, como que é? A pergunta é, legal, você entendeu, massa, você entendeu tudo isso, como aplicar, mas e a insegurança? Como que eu faço para vencer essa insegurança? Quando a gente fala de insegurança, a insegurança, primeiro que ela está muito relacionada a conhecimento, né? Ao conhecimento, talvez, da falta de. Então, a partir do momento que você se prepara e você tem propriedade do que você está fazendo, pode ter certeza que o grau da tua insegurança vai cair e muito. Agora, se já for algo patológico, existem alguns caminhos. Timidez, né? Tipo timidez, ou a pessoa tem algum trauma. Tem muitas pessoas que têm trauma de falar com plateia, tem muitas pessoas que têm trauma de milhares de coisas que vai acabar impactando na sua entrega. Aí eu realmente indico que você faça um acompanhamento com um psicólogo, que isso vai ajudar, ou, se funcionar, que pra mim funciona muito com vários artistas, é realmente trabalhar a mentalização e a visualização guiada, que uma coach consegue te ajudar, mas a gente consegue te dar algumas dicas de pronto. A meditação é uma delas. Eu, inclusive, no Novo Artista, eu dei um workshop no Novo Artista, e aí eu proporcionei uma experiência que a gente pode fazer da próxima vez aqui, que é bem legal. Legal, a gente pode combinar. A gente pode fazer. É uma experiência muito interessante, de você trabalhar um ponto para fortalecer a tua mente, que a gente chama de ancorar. Ancorar um ponto e trazer uma experiência positiva para aquele momento. E todas as vezes que você segurar aquele pontinho do play, você vai conseguir resgatar aquela sensação de positividade relacionada ao que você está precisando trazer. Ou seja, se você sente medo de entrar num palco com muita gente, tu vai se ver lá numa situação muito massa, incrível, dominando a plateia, com muita tranquilidade, vai visualizando toda essa situação e segurando aquele pontinho, que pode ser no seu braço, que pode ser no dedo, e aí você vai visualizando esse momento. E todas as vezes que você for ter que entrar no palco com muita gente, aperta o pontinho e lembra
já traz a lembrança A de lembrança. volta. Dica foda, hein, gente? Essa dica de R$1 milhão que a Karina tá dando. Ficou aqui. claro pra quem me perguntou, que eu não lembro o nome? Ficou, vê se ficou claro, mas eu acredito que ficou bastante. Medita. A insegurança, ela tem várias causas. O bacana é você investigar. A segurança, ela é um sintoma, né? Ela é sintoma de alguma coisa, mas ela não é a causa. Então, é como a Karina apontou. Pode ser que você tenha insegurança porque não confia tanto no trabalho que você entrega. E isso eu falei na minha live anterior, eu falei, cara, às vezes nem tem medo de vender porque você não confia no resultado que você gera. Então, sabe o que você faz? Aprimora o seu trabalho. É isso. Até ele ficar imbatível e inquestionável, certo? Muito importante isso, é entender. Você acabou de dar, resumidamente, como sempre, que a Tati ela tem o poder de esclarecer toda a minha linha de raciocínio maluca que eu tenho. E aí ela é mais objetiva e mais clara. Ela disse, não é a insegurança não é a causa. É um sintoma. É um sintoma. Descubra a sua causa. É tipo você ter dor de cabeça. Mas por quê? Às vezes pode ser por uma gripe, porque você comeu mal, ou por causa da luz que estava forte. Você precisa investigar essa causa da insegurança. Se for que você não confia no seu taco, então aprimore o seu trabalho, porque a hora que ele ficar foda, você sabe o resultado que você gera, independente da profissão que você tenha, você vai conseguir se vender. Que todo momento a gente está se vendendo para alguém, vendendo a nossa ideia, certo? Agora a sua insegurança ela pode ter várias outras raízes também, como ela explicou. Então vai investigar isso para você tentar matar, né, a causa desse sintoma. A Milene falou que adora o meu estilo, mas com a minha personalidade, né? Mas é justamente isso. Meu estilo combina com a minha personalidade, certo? Não é qualquer um que pintaria o cabelo de branco. Então, eu tenho que entender qual a personalidade, qual a mensagem que eu quero passar. A minha mensagem, ela tem um pouco de impacto. Eu quero que as pessoas se choquem de alguma forma, porque eu quero mudar a mentalidade delas. Eu sempre quero trazer uma visão nova sobre alguma coisa. Então, por que não já trazer no meu visual? Né? Ela primeiro vai ter que olhar para mim, ela já vai ter que mudar alguma concepção, algum julgamento que ela tem. E ela causa isso, porque a primeira vez que eu conheci a Tati, eu falei, essa menina é diferente, fiquei curiosa para saber o que ela tinha de especial. Porque ela chegou já aquela meio bronca, aquele cabelo branco. Cara de brava e por aí vai. E é isso, é bem interessante, ela entendeu, e agora você precisa encontrar a sua. Com certeza. Você precisa entender o que você quer passar, o que você quer passar para as pessoas e entender nesse visual como que você passa. Tem isso. Mais pergunta aqui. Por exemplo, você quer ser mais acolhedor, você usar formas redondas. Tem um visual redondas. Eclético é ruim? Tem um visual eclético. Quer responder? Quer? Bom, eu tenho uma resposta, vamos lá. Eu acredito que assim, o problema não é ter um visual eclético, é não ter um estilo definido, próprio e único. Então, você vai me ver, sei lá, com uma roupa super básica aqui, assim, mas eu tenho um macacão de florzinha, certo? Só que daí eu uso com um coturno e eu já sou toda tatuada. Quer dizer, é um estilo muito próprio, muito meu. Muito nem definido. sei definir exatamente. Mas é muito definido. Porque definido. Só que eu sou eclética também na roupa que eu visto. Então, eu falo, o pior de não ser impactante no visual é não ter visual nenhum, sabe? É você ser um ponto de interrogação, uma água de salsicha. É, porque em alguma coisa ou outra você vai conseguir inserir a tua mensagem, por mais que você seja roqueira e goste de rosa. Então, em algum ponto ou outro, você vai conseguir harmonizar isso sem perder a tua identidade, entende? Sim, total. Não precisa se desculpar por fazer pergunta, é isso que a gente quer mesmo, gente interagindo. Meu problema é gostar de tudo, ser muito comum. Né? Gostar de tudo não é ruim, é o que eu disse, tenta achar um estilo. Ser autêntica é se sentir confortável como você é, certo?
Ser autêntica não é nada mirabolante. É só você se sentir confortável no corpo, nas coisas que você faz, do jeito que você se veste, você se pode. E eu vou dizer mais. Quem que perguntou? Foi a Bel. Bel, vale a pena dar uma mexida um pouco mais nessa caixinha de Pandora aí que tu é. Porque com certeza você vai descobrir um pouco mais sobre você. E às vezes o ser eclético, talvez, não tô dizendo que é ruim, porque a gente acabou de falar. Descobrir um pouco mais sobre si. Porque, inclusive, gostar de muitas coisas também pode ser um caminho. É o que você vai fazer com esse gostar de muitas coisas que vai definir realmente quem tu é. É um caminho, né? Os multipotenciais fazem milhares de coisas, mas fazem com um estilo, uma personalidade muito definida. E como, né? É alguém que quer mostrar pra todo mundo que você pode ser uma variedade de coisas, né? Isso é tão maluco porque ela tá falando de ser eclético. Eu tenho vários artistas que eles me dizem assim, cara, é muito ruim eu ter que ficar defendendo uma bandeira o tempo todo em relação a estilo musical, né? E a nova geração tá indo muito para esse caminho, mas a gente é uma mistura de muita coisa, a gente tem muito acesso à informação, a conteúdo, então é óbvio que a gente vai gostar muito de muitas coisas variadas, né? Isso não é um agravante, é só um agravante quando você não se acha nisso. Assuma isso. Assuma cada vez mais isso, mesmo que pareça estranho, sabe? Porque vai ser você se você assumir. Uma hora você vai se achar nisso. Porque vai ser você, o nosso DNA é um só. Uma hora você vai se achar nisso, entendeu? Não e como é que você vai fazer se com encaixar, isso? Né? Não tenta se encaixar. Isso é perfeito. Eu falo que o maior problema nosso é tentar se encaixar em algum quadradinho que já existe. Alguma caixinha que já exista. Mas hoje tá surgindo tantas caixinhas novas, né? Muitas caixinhas novas. Então você não vai conseguir achar onde se encaixar. Você me fez pensar numa coisa. Quem nunca já deixou de ser você ou já se corrompeu por uma pequena coisa que seja pra se sentir parte daquela gig? Todo mundo. Todo mundo. Isso daí tá atrelado com a insegurança. Isso eu ia falar e esqueci. Às vezes a gente é inseguro porque quer ser aceito, quer ser amado. Exato, é isso. E aí, quarta camada, como diz o Ítalo Marcilli, psiquiatra, você está na quarta camada. Você quer ser amado a qualquer custo e perde a sua personalidade para se encaixar. Não estou dizendo que é você, Bel. A gente emendou que me fez refletir, mas voltando. Assunto no outro, tá? Tudo passa, meu problema é gostar de o Sérgio. Sérgio. É o da... O Sérgio. Fala, Sérgio. Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu ver que horas são. A gente já... Porque ele... Isso, matou. Água com salsicha. Help me. Água de salsicha. Água de salsicha, olha isso. Não tem nada. Não parece nada, lembra ninguém. Bom, então você deu as 3 dicas. Vamos supor que tem alguém ali que quer trabalhar com alguém que seja um case melhor, tá? Quer criar autoridade no mercado, trabalhando com alguém que seja mais famoso, que tenha nome, autoridade. Qual caminho você acha, independente da profissão, qual caminho você acha que essa pessoa tem que perseguir? Qual caminho eu acho que essa pessoa tem que perseguir? Se ela quer trabalhar com alguém notório, alguém grande, primeira coisa, me veio uma palavra aqui à mente, mas é a persistência. Começa por aí. Porque se tu sabe onde você quer chegar, o processo disso é você quem vai determinar. Então é a persistência. E lógico, estratégia, melhor ainda, para esse Katachi tá aqui, para te ajudar a diminuir os ruídos do seu caminho. Confiar, ter persistência, ter consciência de onde tu quer chegar, porque aí automaticamente eu vou dizer que isso acontece comigo. Eu sempre visualizo o que eu quero e aí naturalmente, quando você sabe o que você quer, onde você quer chegar e como você quer chegar, muitas vezes você nem sabe como, mas você sabe que você quer chegar lá. O universo ele já conspira a favor disso. Então, pra mim, o mais importante é saber onde você quer chegar.
É porque eu tô falando de experiências que eu tenho. Que eu acredito nisso. Então, acreditar e entender onde você quer chegar e ter persistência são 3 pontos muito importantes para mim. E que sempre foram grandes, como é a palavra? Decisores na minha carreira. Sempre. Ter segurança de quem eu sou e o que eu quero. Saber onde eu quero chegar. E... acreditar e persistir. Ó, isso. eu, analisando a carreira da Karina, né, do ponto é que eu conheci a Karina bem quando ela tava assim e ela teve essa ascensão, né? Foi. Você até, inclusive, saiu de um trabalho que você tinha para fazer só isso. Ela, não é que ela fazia um trabalho paralelo, mas ela era preparadora física também, na academia e tal. Ela deixou de fazer isso e fez totalmente o que você queria. Então, também, tem realmente muito a ver. Ela sabia o que ela queria. Por quê? Porque ela se conheceu. Ela gastou um tempo se investigando. O que eu quero de fato, né? Eu vi um filósofo falando que a gente é muito bom, né, executor e péssimo estrategista. E o que é ser estrategista? É pensar o que a gente quer. O que a gente quer de fato? E daí você vai elaborar um plano. Mas não, a gente sai fazendo o que tem pra hoje, chega aos 50 anos e fala, tô infeliz. Daí você pensa, mas o que eu quero realmente? Você só vai fazer essa pergunta lá, velho, né? Sempre. A Karina, ela se perguntou antes, ela se conheceu, ela descobriu, né, então, o que ela queria. Sim. Ela visualizou, acreditou e persistiu. E de fato, gente, eu não tô mentindo, ela realmente fez todos esses passos mesmo, com propriedade ela fez. Então ela pode dar esse conselho para vocês. A paciência é uma coisa que vocês têm que ter, porque é um caminho que vocês vão indo de degrau por degrau. Não perder o foco no objetivo que você quer. Ela não perde o foco. E o último, eu acho que é usar seus pontos fortes a favor no ambiente que você está inserido. Se você tem acesso a pessoas, então trabalhe o seu network. Sempre. Trabalhe o seu potencial, o seu jeito de se apresentar. Se você está num ambiente mais digital, então você vai ter que transformar essa marca, essa personalidade em outros contextos, certo? Cada ambiente que você está inserido vai exigir uma coisa de você. Vai exigir você trabalhar seus pontos fortes diferentes. É isso, certo? Perfeito. E com muita paciência. Isso, cria rápido, constrói devagar. É bem isso, né? O Ivo Moser é um grande amigo e esses dias ele falou, fazia tempo que a gente não se via e eu nunca vou esquecer do que ele me disse, porque aí eu tive real noção de que eu tive persistência e não tive pressa. Ele falou, e aí, Cá, você tá bem? Quanto tempo? Ele, caramba, amiga, que bom te ver e tua carreira tá indo cada vez melhor. Aí ele falou, pois é, o segredo é sempre o mesmo, persistência e consistência. Sempre, um pouquinho de cada vez, todos os dias. Eu falo que eu vi um cara, eu nem lembro quem foi o cara que colocou assim, o Whindersson passou Porta dos Fundos no YouTube. Daí tinha um monte de comentário. Ai, que fácil, eu também vou ser o Whindersson, vou virar o Whindersson. Daí o cara, duvido que você consiga ser paciente para postar conteúdo atrás de conteúdo, ter 5 likes, 5 visualizações, até você construir ano após ano um monte de vitória, ano após ano. Isso. Foi isso que ele fez. A gente não tem paciência na maioria das vezes para fazer isso e quer começar já lá no topo, né? Muito louco isso, muito, porque foi assim pra mim também. E eu tô visualizando a Tati, se vocês perceberem, eu fico o tempo inteiro olhando pra baixo, porque ela tá me fazendo reviver algumas coisas que eu nunca mais tinha respondido. Tudo passa por um processo criativo muito minucioso, é preciso ter um diferencial para se destacar em meio à multidão, porém a forma que vocês trabalham busca identificar dentro de cada perfil
Acabou a mensagem, mas eu sei. Olha, o Sérgio também é nosso cliente. Olha como ele escreve bonito, gente. Ele sabe exatamente a lição de casa. Olha. Ele sabe exatamente a lição de casa. A gente tá terminando, eu quero que você fale, deixe sua rede social, fale do seu trabalho, como as pessoas te acham, se elas quiserem te contratar. Bom, primeiro eu quero agradecer quem esteve com a gente. Desculpe, já não faço isso de pedir desculpa porque não é legal, mas eu fiquei aqui o tempo todo, talvez nem olhando tanto para a câmera e relembrando e revivendo coisas. E nós somos muito naturais, e eu sou assim, eu sou o que eu gosto de ser e pronto. E sejam vocês sempre, na melhor essência de vocês. O meu trabalho, eu tenho um curso, tenho um trabalho muito mais direcionado, que é um trabalho de consultoria, focado nas necessidades do artista, mais focado, e o curso com começo, meio e fim de preparação corporal e verbal. Né? E o trabalho logo que se desencadeia num trabalho que vá se estender para turnê, para DVD, para videoclipe. Só artista pode te contratar? Não, ao contrário, eu já tive inclusive políticos atendendo. Nossa, a Tati, inclusive, nós atendemos juntas. Se quiser falar bem em público, com os pro dia a dia, eu já atendi bilhares de pessoas que têm dificuldade de falar, às vezes no tete a tete, e aí exatamente o que aquela pessoa perguntou sobre insegurança, e a gente trabalhou isso, né? Então é um trabalho voltado para a desenvoltura como um todo, mas lógico que tem, né, a curva que vai muito para o lado artístico, para o cantor e para o músico, para o artista em si. Eu atendo em São Paulo, aqui é o meu espaço físico, mas eu também atendo locais fora de São Paulo. Tenho com a Tati uma consultoria online e agora logo mais a gente vai montar um workshop também online e o outro físico. Enfim, falei de milhares de coisas, não sei se vocês entenderam e guardaram nada, mas o meu Instagram é Coach Karina Amélia. Foi um prazer. Quero usar mais vezes. Gostou de fazer live? Gostei. Todo mundo fica com o cu na mão. Todo mundo fala assim, oh meu Deus, live. Mas eu não tenho medo. Live ao vivo. Cara, na verdade não é medo. Eu tenho um grande problema, você já sabe. Eu nasci na era do ano do século XVI, eu não tenho paciência com celular. Mas fica no celular o dia inteiro. Resolvendo coisas, mas ficar aqui, ó. Bom, gente, então acompanha a Karina lá, Coach Karina Amélia. A gente vai ver se faz alguma outra coisa sobre essa questão da visualização. Com mais ferramentas agora foi um bate-papo, né? Uhum. E a gente traz pra vocês, mas acompanha o trabalho dela, que é muito foda. Se inspirem e tirem dicas disso, ok? Podem mandar mensagem. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Sucesso!